A ideia, então, né, deixa eu tirar esse interromper aqui, não era para interromper, peraí, gente, vamos voltar, era para ocultar, trazer de novo. A ideia, então, é que a gente possa falar do ensino híbrido, falar dos desafios, mas principalmente trazer a ideia das possibilidades, né? O que a gente ganha, quais são os benefícios da gente pensar do ensino híbrido nesse momento no nosso país. Então, para começar, queria só me apresentar um pouquinho para vocês e trazer um pouco das minhas produções, né? O que eu tenho feito na área, se a gente for pensar nessa área de educação e pensando no ensino híbrido especificamente. Esses 3 primeiros livros são os livros que eu produzi, organizados e com foco mesmo em olhar para a educação como uma abordagem mais ativa, né? E o primeiro livro, que é esse verdinho, que está o segundo aí na lista, ele foi o grande responsável por uma reflexão que a gente trouxe para o nosso país, e ele acabou se transformando na minha tese do doutorado, né? Então, no meu doutorado, eu vinha estudando já um pouco sobre a ação das tecnologias digitais na educação, e eu estava colocando muito peso no digital, dizendo, olha, o digital é o que vai fazer a diferença, e depois eu comecei a perceber que não era o digital, não, né, era a metodologia, era o jeito que a gente conduzia as experiências. E aí, Metodologias Ativas foi o segundo livro que eu organizei, e o STEAM em Sala de Aula é o livro mais recente, que é um livro voltado para aprendizagem baseada em projetos. Aqui também está o livro didático, que é um livro didático que eu escrevi sobre ciências, não era nem para estar nessa apresentação hoje, mas ok, ele apareceu aqui, mas é só para a gente olhar um pouquinho, quando a gente fala de ensino híbrido, o que a gente está falando. Já fica aqui o meu e-mail, o site da Tríade, né, a gente tem publicado muito material para apoiar as redes, então está aqui os nossos contatos. Bom, eu queria fazer um pouco essa trajetória para a gente poder até refinar, né? Porque às vezes na hora da gente fazer uma pergunta, a gente fica em dúvida, né? Será que eu falo de EAD? Será que eu chamo de ensino remoto? Será que eu chamo de ensino híbrido? Então, eu vou querer trazer um pouquinho esses 3 conceitos para que a gente tenha, assim, com muita clareza o que é ensino híbrido, tá? Então, assim, quando a gente fala em EAD, né, na educação à distância, no ensino à distância, a gente está falando em algo que é regulamentado, então a gente tem cursos no país que são de educação à distância, esses cursos são desenhados para isso no ensino superior, né? Então a gente não tem cursos de educação à distância para educação básica regular, né? A educação à distância, ela está lá no ensino superior, ela é desenhada para ser um curso à distância. Isso quer dizer o quê? Você tem um designer instrucional que cria as trilhas de aprendizagem, vendo que hora que é o momento que o aluno vai interagir no fórum, que hora que tem um texto, ele vai organizando a experiência de aprendizagem, mas ele está voltado para isso. Quem se matricula num curso de educação à distância, ele já sabe como é que vai funcionar esse curso, e as pessoas que produzem conteúdo para o curso são especialistas nisso. Não foi o que a gente fez com a educação básica no nosso país, tá? Então, a gente não está fazendo EAD, o que a gente está fazendo, na maior parte dos estados ainda, é o ensino remoto. Ou seja, a gente estava com a sala de aula presencial e migramos para o online. Esse ensino remoto, às vezes, ele tem acontecido em alguns locais da forma assíncrona, ou seja, os materiais são depositados ou num site, ou numa plataforma, ou num blog, e esses materiais são acessados pelo aluno na hora que ele pode acessar, na hora que ele tem conexão, ou na hora que ele tem o tempo disponível para isso. Ou ele tem sido feito da forma assíncrona, que é o que a gente está fazendo agora. A gente entra online, fica todo mundo online junto com a gente, e aí a gente faz uma conversa com as pessoas, isso no modelo síncrono. Então, o ensino remoto, ele é aquela migração que a gente fez do presencial para o online, e tanto é que ele foi chamado até de ensino remoto emergencial, porque ninguém estava preparado para isso, né? De um dia para o outro, a gente saiu da presença e foi para o online. Então, esse ensino remoto e EAD
dependem muito da tecnologia, sendo que no ensino remoto a gente tem esse modelo que é a entrega, né, é a forma de você entregar os conteúdos, as experiências para os alunos baseado no online. A gente sabe que em algumas redes a gente não conseguiu basear no online, e o nosso remoto também contou com materiais impressos, com TV, com WhatsApp, com rádio, com outras formas da gente conseguir chegar até os alunos. Então, nada disso é ensino híbrido, tá, gente? Quando a gente fala de ensino híbrido, e aí um ensino híbrido que está olhando para frente, que está olhando para o futuro, que está olhando para o que a gente espera da educação, e que, na verdade, a gente já vem olhando há muito tempo, né, que é esse aluno mais protagonista, esse aluno que desenvolve autonomia. O ensino híbrido requer a presença física na escola. Então, quando a gente diz assim, olha, a gente já está fazendo ensino híbrido, não. Aquelas redes, aqueles estados, aqueles municípios que não voltaram, ainda estão no ensino remoto. A partir do momento que a gente volta para o presencial, a gente tem possibilidade de fazer o ensino híbrido. Possibilidade. Por que eu digo possibilidade? Porque só vai ser ensino híbrido mesmo, de acordo com as referências, né? Aquele livro verde foi um livro que foi fruto de um projeto que a gente trabalhou com o Instituto Clayton Christensen, vocês veem aqui na minha referência, né? Horn Staker, que são as pessoas ali do Instituto Clayton Christensen, o Michael Horn, principalmente, que veio aqui para o Brasil em 2014, né? Quando a gente fala, nossa, ensino híbrido é novidade. Não. Em 2014, a Fundação Lehman, junto com o Instituto Península, abriu um grupo de experimentação em ensino híbrido. Então, a gente foi aberto um edital para que professores que tivessem vontade de experimentar essa proposta em sala de aula, enviassem, né, se candidatassem a isso e dissessem o que eles estavam fazendo. A gente teve mais de 1.700 professores do país que se interessaram em fazer parte desse grupo. Desses 1.700 foram selecionados 17 professores, tanto de rede pública quanto de rede privada, das diferentes regiões do país, e estes professores, eles foram responsáveis por, o nome já dizia, grupo de experimentação, foram responsáveis em experimentar algumas estratégias do ensino híbrido aqui no nosso país. Só que, obviamente, essas estratégias baseadas na sala de aula presencial, né? A gente não tinha todo mundo em casa, né? A gente tinha um aluno na escola, então a gente experimentava estratégias que eram possíveis na escola. Estes professores, eles escreveram um livro, escreveram cada um capítulo daquele livro, e a gente também produziu um curso online, que até hoje está lá aberto no Coursera, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Eu, o Fernando e o Adolfo, né, que estamos ali como organizadores do livro, junto com a Juliana, o Guilherme, algumas pessoas da Fundação Lehman e mais o Instituto Península, fazemos parte do grupo de gestão dessa experimentação. Então, eu especificamente fiquei responsável por criar desafios para esses professores. Então, eu criava um desafio, a equipe validava e a gente entregava lá para os professores. Vai lá tentar fazer um desafio em que você, professor, vai organizar os seus alunos de acordo com agrupamentos produtivos. Vai lá e vê o que acontece. Aí o professor ia, experimentava, Fernando e Adolfo principalmente acompanhavam os professores em mentoria, e aí voltavam com essa experimentação. Então, esta característica, este ensino híbrido que a gente tem falado tanto aqui no nosso país, ele foi baseado, que a gente espera, né, que se fale deste ensino híbrido, baseado nestas experimentações, em que o que você faz online se complementa com aquilo que você faz presencial. Então, não é a mesma coisa. Aquilo que você faz online, de repente, pode ser uma sala de aula invertida, pode ser algo que te prepara para o momento presencial. E no momento presencial, quem está no centro do processo, quem está no centro, né, quem é o foco da nossa ação, é o estudante. Então, a gente faz com que o estudante possa desenvolver habilidades, tá? Então, o ensino híbrido, ele é uma combinação entre aquilo que você faz online e presencial e tem como foco a personalização. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho hoje alunos que estão tendo um acesso a materiais que eles entram em contato num site.
eles assistem a videoaulas feitas pelos professores, e aí, ou até mesmo a TV, né? Algumas redes têm entregue programas de TV que também ficam disponíveis no site, e a partir daí eles são provocados para fazerem anotações, para fazerem registros. Muitas vezes alguns professores têm mandado por WhatsApp formulários para eles responderem, eles respondem. A partir desses dados, na sala de aula física, presencial, o professor organiza as experiências de aprendizagem para dar conta, para atender as dificuldades e as facilidades dos alunos. Então, é isso que está por trás quando a gente fala aí de ensino híbrido, tá? Esse processo que nós estamos trabalhando, que desde março não voltamos para a sala de aula e só voltaremos talvez o ano que vem, em fevereiro, ou no segundo bimestre, esse processo, a maneira que nós estamos trabalhando, não é ensino híbrido, é ensino remoto. E tenho, assim, lido muito sobre ensino híbrido e assistido muitas lives e ouço isso, que é um ensino híbrido, e eu ficava na dúvida. Eu falei, tem alguma coisa. Adriana, eu acho que esse ponto que você traz é muito importante. Por isso que eu gosto de trazer lá essa história, né? Vou até me aumentar aqui um pouquinho para eu poder explicar, e daqui a pouco eu aumento vocês, porque eles pediram que na hora que eu estou falando, eles ficam pequenininhos ali do lado. Esse ponto que você traz é muito importante, Adriana. Quando eu comento com vocês, dizendo, olha, nós criamos um grupo de experimentação, esse grupo foi a partir das experiências lá do Clayton Christensen, o que aconteceu nos Estados Unidos, existe uma referência, né? Então, existe tanto a referência do Instituto Clayton Christensen, quanto de outros profissionais que vieram antes, pesquisadores. Então, você tem a Universidade de Alberta, no Canadá, você tem na Flórida universidades que trabalham com isso, você tem em diferentes partes do mundo em que era possível o homeschooling, ou seja, aquela história de que o aluno não vinha para a escola, que já, né, não vinha para a escola, estudava em casa, né, e aí existia uma preocupação de, olha, não dá para deixar só em casa, a gente precisa fazer de algum jeito que esse aluno venha para a escola, para ele interagir com os professores, para ele interagir com os colegas, né, então essa ideia de ensino híbrido, ela está embasada nessas pesquisas, nessas referências. Para isso, a gente requer a presença física na escola. Então, enquanto a gente não tem a presença física na escola, a gente não tem o ensino híbrido que a gente tem tanto estudado, tanto pesquisado, que está lá no meu doutorado, que está lá em outras pesquisas de outros pesquisadores. O que a gente tem é o uso do híbrido como está no dicionário. Você pega lá híbrido é misturado, então tudo bem. Estou fazendo mistura, estou misturando aula ao vivo e aula remota, então aí tu tem carro, minha mãe que brinca, olha, você viu, tem carro híbrido, eu falei, mas tem tudo híbrido. O híbrido você pode utilizar de diferentes formas. O que a gente está chamando de ensino híbrido é esta visão que é muito mais ampla e que envolve você pensar que o aluno está no centro do processo, que a avaliação tem que ser repensada, que a tecnologia tem que ser usada para nos oferecer condições de ter informações sobre os alunos, mas também dos alunos produzirem conhecimento. Então, a gente tem uma combinação de fatores que caracteriza o híbrido, tá? Então, o que a gente está fazendo enquanto a gente não voltar para o presencial, não é híbrido. Agora, quando a gente tiver, eu posso trazer 20% dos alunos, eu já posso começar a trabalhar com híbrido, eu já posso ver o que eu uso no online, o que eu faço no presencial. Isso na genética tem híbrido, na linguagem, né? Na genética, então, a gente tem ali, como bióloga, né? A gente tem lá os organismos híbridos, então eles não são férteis, e aí as pessoas já falam, tá vendo, o híbrido não é fértil. Então, não é isso, é a gente olhar para um híbrido como o potencial de conectar o que está no online com o que está no presencial, tá? Este é um ponto. Enquanto a gente não fizer isso, a gente está trabalhando com o ensino remoto, tá? Lilian, pensando que várias redes agora estão passando por um período de reabertura, né? Estão saindo do ensino remoto e elas vão começar a ter atividades presenciais, o que comumente elas estão chamando de ensino híbrido. E até a gente já viu, não me corrija se eu estiver errado, que o ensino híbrido não é só ter uma parte remota, uma parte online e uma parte offline. O que é que caracterizaria e o que é que você diria para as redes priorizarem nesse momento de transformação?
da saída do modelo via site, via material impresso à distância, via para esse modelo que a gente vai ter 20%, 25% voltando, rodízio em sala de aula, o que seria o essencial para esse momento? Então, acho que esse ponto que você colocou, João, é muito importante, né? Quando a gente diz assim, olha, só ter o online com o presencial também não diz que é híbrido, né? Porque, aliás, tem até algumas escolas privadas, né, que diziam assim, olha, a gente vai transmitir a aula ao vivo para casa, o aluno que não vem ficar assistindo, é híbrido. Isso não é esta definição da teoria do ensino híbrido, tá? Então, para realmente você ter um impacto, então vamos supor, a rede, a primeira coisa que as redes têm que fazer é olhar o que deu certo nesse período, como é que a gente conseguir chegar a mais estudantes, né? Então, eu consegui chegar a mais estudantes, garantindo um material impresso e garantindo, tem uma das redes que está fazendo um curso com a gente, que até é do Formar também aí da fundação, que é a rede de Ponta Grossa, eles fizeram o quê? Eles transmitiram aulas gravadas ao vivo, os próprios professores, eram os professores que iam lá para a TV e entregar essas aulas, né, e apresentar essas aulas, e também garantiram a produção de material impresso, e chegaram a 97% dos alunos. Eu acho que é um dado, né, uma quantidade muito interessante. Então, eles têm que olhar para isso, as redes têm que olhar para isso. O que deu certo? Isso deu certo. Então, ok. Esta parte do que eu estou fazendo, ela vai funcionar como aquilo que o aluno está fazendo remotamente, tá? E esse remotamente está sendo veiculado por uma TV, está sendo veiculado de alguma forma, e eu preciso também oferecer para esses alunos possibilidades do online. Então, talvez o meu presencial tenha que fazer esse papel. Bom, isso deu certo. Entreguei lá um roteiro, entreguei alguma coisa. Aquilo que o aluno fez precisa se conectar com aquilo que ele vai fazer presencialmente. Então, vamos supor, ele assistiu TV, ele fez lá uma parte no formulário, no impresso, e ele respondeu algumas perguntas, ele fez um mapa conceitual, ele fez alguma coisa. Quando ele veio para a escola, eu preciso pegar esses dados, eu preciso coletar esses dados, entender como é que ele foi. Ou eu recolhi esse material, ou eu faço uma roda de conversa, eu preciso entender um pouco esses meus alunos. Eu entendendo esses meus alunos, eu consigo entender quem está com mais dificuldade, quem está com mais facilidade, quem até pode ajudar o outro, e eu posso, a partir daí, pensar como é que eu vou organizar o meu espaço presencial. Veja, eu não consigo agora colocar esses meus alunos para trabalhar em grupos, né, pequenos, porque eles não vão poder ficar muito perto. Talvez a minha própria sala de aula tenha que ser um grande grupo de debate, de trazer aquilo que eles trabalharam em casa para que vire um motivo de discussão, de argumentação, de resolução coletiva de uma atividade, né? Então, quando eu estabeleço essa conexão, eu estou conseguindo fazer uma ponte que não são duas coisas separadas, é o que ele fez se conectando com o que eu vou fazer presencialmente, né? E aí, se esses alunos não tiveram acesso à tecnologia, o meu espaço da escola vai ter que também se organizar para isso, porque a cultura digital é uma das competências gerais da BNCC, né? Então, como é que eu organizo? De repente, eu tenho um laboratório de informática, eu faço um modelo de laboratório rotacional, em que eu levo esses meus alunos para o laboratório e alguns ficam na sala de aula e eu faço essa troca entre os dois espaços, né? Ou eu até já reservo o tempo do laboratório para que eles fiquem ali e possam trabalhar o digital, uma vez que eles não tenham trabalhado nesse período, né? Então, a gente tem várias formas de organizar, mas lembrando que no ensino híbrido eu tenho que conectar essas duas experiências, né? Conectar de verdade essas duas experiências, né? A gente tem umas perguntinhas aqui chegando, né? Uhum. A primeira pergunta é do Willamis. Muitas vezes nossos alunos não estão preparados para isso. Um pouco estranho para eles quando iniciamos. Como preparamos os alunos para isso? Isso, muito bom. Aqui é a pergunta do Willamis, que é biólogo também, né, Willamis? Já escreveu aqui que ele lembrou do híbrido, porque é biólogo também. Realmente, a gente tem, né, um resultado, né,
uma resposta, até de algumas pesquisas que a gente fez, depois que o ensino híbrido já estava sendo utilizado pelas escolas presencialmente, e a gente tem um resultado de que quanto menores os alunos, mais fácil é essa implementação. Estou entendendo aí o Williams, talvez como biólogo, ele está aí trabalhando com ensino médio ou com anos finais de ensino fundamental. Quanto mais velhos os alunos, mais tempo, infelizmente, eles passaram numa abordagem que aula para eles é um professor falando, se não tiver um professor falando, não teve aula, então a gente tem mais dificuldade. Uma das formas da gente conseguir, Williams, é a gente tentar, dentro do possível, gerar um propósito, Então, gerar a necessidade desse aluno querer aprender. Os projetos, eles casam muito bem com a experiência de ensino híbrido, Num dos modelos de ensino híbrido, que é o modelo Flex, a gente tem as atividades que os alunos fazem no online, que vão complementando e que vão se conectando com... conectando foi bom, Foi uma palavra que eu usei bem. Vão se conectando com a discussão e os debates da aprendizagem baseada em projetos, que é feito no presencial. Então, a discussão e o debate fica para o presencial e a pesquisa, a investigação, o levantamento de hipóteses e o teste das hipóteses fica para o remoto, fica para o online, Então, é um dos jeitos da gente conseguir envolver mais os alunos. Mas não é fácil, mudar a cultura a gente não muda de um dia para o outro, Mas é algo que a gente tem que pensar, porque se a gente já sabe que os nossos índices de aproveitamento dos estudantes não são índices que a gente gostaria de ver no nosso país, tão distantes ainda do que a gente gostaria de ver, se a gente não fizer alguma mudança na própria dinâmica de aulas, a nossa tendência é que a gente cada vez mais tem alunos desinteressados, desmotivados, e que não se envolvem com as experiências. Então, essa mudança de cultura, ela não é de um dia para o outro, mas a gente tem que tomar coragem e tentar fazer essa mudança, Vou aumentar vocês um pouquinho. Vamos lá. Mais alguma pergunta que chegou por aqui? Lilian, os professores têm comentado, acho que mais de um aqui, sobre a necessidade de formação continuada, no tema. E aí eu tenho uma dúvida, assim, talvez até uma provocação. Existe realmente a necessidade de formação para ferramentas digitais, que é uma coisa que está ficando muito corriqueira? Eu mesmo participo de alguns programas, ministro alguns programas de formação de ferramentas digitais, mas pelo que eu estou percebendo, não é só a ferramenta digital, Quais seriam as outras habilidades, as outras competências, as outras ferramentas que o professor precisaria desenvolver nessa formação continuada dele para poder implementar bem nas suas turmas o ensino híbrido? Muito, muito bom, João. Olha, no início, eu até, quando eu estava começando o meu doutorado, eu fazia muita formação para uso de ferramenta digital, e eu falei assim, nossa, eu vou pesquisar no meu doutorado, como é que as ferramentas digitais, como é que os recursos digitais podem apoiar mais a aprendizagem dos alunos. E aí, eu comecei a perceber, e isso a gente vai percebendo, que o uso do digital em si, ele pode estar... ele pode ser um uso excelente, assim, um uso com muita qualidade de saber usar um recurso, mas ele pode não ter uma qualidade metodológica, Então, a gente tem falado muito hoje que a inovação, ela é muito mais, vou diminuir vocês, Ela é muito mais tecnológica ela é muito mais metodológica do que tecnológica. A gente fala numa abordagem até, que é a abordagem do TPCK, o TPEC, como ele é chamado. O que quer dizer isso? Para a gente saber usar bem a tecnologia, a gente precisa de professores que conheçam muito bem o conteúdo. Então, se eu sou um professor de matemática, eu tenho que conhecer muito bem o que é função, o que é o logaritmo, eu tenho que conhecer muito bem. Eu tenho que conhecer muito bem como se ensina aquele conteúdo, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, não adianta eu saber muito bem função, mas eu não sei como ensinar a função. Então, eu tenho que saber muito bem como ensina a função, como é que o meu aluno aprende logaritmo. E aí, o terceiro ponto, que é como é que tecnologias eu escolho para que o conhecimento pedagógico daquele conteúdo se aplique em sala de aula. Então, não adianta eu ser um professor de matemática que quer usar um recurso que eu acabei de aprender, que é muito legal, sendo que ele não tem nada a ver com o jeito que se aprende logaritmo, que é o que eu tenho que dar a aula aquele dia para o aluno.
E aí, o que a gente tem percebido? Que a formação continuada, ela tem que ser uma formação em processo. O professor precisa vivenciar, que é um dos pontos, né, da formação continuada, ele precisa vivenciar em sua formação uma metodologia ativa. Então, e aí eu vou trazer para a formação continuada, porque a gente sabe que a formação inicial está sendo revista, a gente tem agora uma base nacional de formação docente. Então, hoje, a gente precisa pensar numa formação continuada, em que o professor aprenda a utilizar esses recursos, mas conectado a uma metodologia ativa. Porque senão, ele vai fazer um Kahoot no começo da aula e fala, gente, vou fazer um Kahoot aqui. Faz um Kahoot, todo mundo, que ótimo, agora vamos lá que eu vou explicar o conteúdo. Ele vai e explica. Né? E aí ele fala, usei o ensino híbrido. Não usou nada, porque ele até pode usar um Kahoot, né? Ele pode usar um Kahoot no começo da aula dele, pegar essas informações, entender como é que estão esses alunos, e com este entendimento, ele gera experiências para o aluno se envolver na construção de conhecimento. Aí a gente consegue juntar o ensino híbrido com as metodologias ativas. Então, só para fechar a sua pergunta, João, hoje em dia a gente tem tutoriais que o professor vai lá clicando e pausando, ele não precisa mais de formação para usar um Kahoot, um Padlet, ele vai assistindo o tutorial, ele precisa de uma formação para saber como eu uso este recurso de uma forma que meu aluno aprenda melhor, né? Eu acho que esse que é o maior desafio. Obrigada, Aniélia, de Campina Grande, da Paraíba. A gente já tem se visto em vários lugares, não é, Aniélia? Prazer ter você aqui nessa conversa com a gente. Aqui tem a Ana Cláudia, né, gente? Só puxando esse gancho, eu gosto de ir conversando com o povo. Ana Cláudia, eu vou colocar vocês aqui junto comigo para não ficarem apertadinhos. Ana Cláudia perguntando, e como envolver os professores para a mudança, né? Ana Cláudia, olha, o que eu acredito é que, assim, este ano, ninguém mais vai ser o mesmo, né, depois desse ano, ninguém mais, em todos os sentidos. Em relação aos professores, os professores estão muito envolvidos, né, eu acho que a curva de aprendizagem dos professores, ela foi para um nível, né, eu faço uma analogia que eu gosto muito, eu mesma que inventei, eu gosto muito, desculpem, mas é que assim, que é o seguinte, sabe quando você vai para uma aula de natação e o professor fala assim, ó, tá aqui a pranchinha, fica batendo o pé, fica vendo como é que você faz o braço, e você fica lá treinando, e de repente você vê, você está no meio você foi jogada dentro da piscina, então agora não dá mais para pegar a pranchinha, o pessoal teve que sair nadando, e o pessoal saiu nadando, ou seja, aquela coisa que ele ficava tentando fazer num recurso, em outro recurso, ele teve que sair nadando, ele começou a usar esses recursos de uma forma tão orgânica que a curva de... Hoje, quando a gente vai, acho que o João Paulo deve sentir isso também, quando a gente vai fazer uma formação e a gente fala, então, o Padlet, eu já usei, isso aqui eu já faço. As pessoas já fazem, elas já saíram usando. Então, agora, a gente já tem professores que estão envolvidos. O que a gente precisa agora é ajudar a fazer essa virada de chave, de falar, vamos repensar, então, o jeito de avaliar? Vamos repensar o jeito de conduzir a sua aula? Será que você precisa falar o tempo inteiro? Né? Então, a gente começa a trazer essa discussão. Então, deixa eu parar de falar também. Vamos lá. Quem é que... Acho que o mais legal disso, quando a gente está dando uma formação, é quando a gente está dando uma formação e aí eles chegam, não é só nem... Você conhece o Padlet, vamos usar, etc. Quando eles chegam com coisas novas, eles perguntam, e esse aqui que eu estou usando? Você conhece? E você olha assim e diz, não tenho a mínima ideia do que seja isso, para que serve? Então, a gente se surpreende muito, assim. A gente está aprendendo, né, João? A gente está aprendendo. Eu estou aprendendo muito nas formações. A infinidade de usos de ferramentas, até que a gente já conhece, estão sendo ressignificadas aí para esse momento e junto com essas outras que estão crescendo, enfim, ninguém vai ser o mesmo depois disso. O que eu fico muito preocupado é que o estigma que isso está tomando, sabe? É uma preocupação trabalhando com tecnologia de educação. Sei que a gente não vai voltar para o ponto onde a gente estava, mas também fico com medo com o estigma que está se fazendo, porque está todo mundo tão nervoso para voltar ao presencial, etc. Até romantizando muito o que já existia antes, né? Para não voltar e vamos esquecer tudo agora, é importante o presencial. E aí eu queria ver sua opinião sobre isso. Assim. Eu concordo muito, João. Eu acho que, assim, até a própria discussão sobre o que é ensino híbrido, né? Porque se você vai com uma definição errada, equivocada, né? E você começa a colocar muito peso na tecnologia, dizendo assim, se não tiver boa tecnologia, se não tiver...
a gente acaba criando um estigma, e eu acho que isso é muito perigoso, porque a gente já viu isso acontecer em outros segmentos, né? Na alfabetização, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo como professora alfabetizadora e depois como coordenadora de professoras alfabetizadoras, e a gente estudava na época os estudos da Emília Ferreiro sobre os estágios de alfabetização. Isso foi mal interpretado em alguns locais, e disseram, não, agora quer dizer que cada aluno tem que escrever do jeito que quiser, e não era isso que os estudos da Emília Ferreiro estavam trazendo. E aí entrou o equívoco foi tão grande que quando uma escola dizia que era construtivista, as pessoas falavam, ai, pelo amor de Deus, porque isso é tudo errado. Por quê? Porque foi mal interpretado, né? Então, a teoria ela é muito boa, se ela tivesse tido uma boa interpretação, a gente teria resultados muito positivos, que inclusive é o que a gente defende nas metodologias ativas. É esse aluno protagonista, esse aluno em ação, é a teoria piagetiana, é a teoria vygotskiana, então é isso. A preocupação agora, e por isso que eu acho incrível e tenho participado com muita frequência dos convites que eu recebo, como recebi de vocês, é a possibilidade da gente levar a mais pessoas, né, essa ideia de que, olha, o que a gente está falando de ensino híbrido até na pergunta aqui, né, da Eveline, é uma ideia que envolve a personalização, é uma ideia que envolve a gente saber que as pessoas não aprendem da mesma forma, e se as pessoas não aprendem da mesma forma, oferecer a mesma aula para todo mundo não garante que todo mundo vai aprender. Não adianta o professor falar, mas eu dei uma aula linda, minha aula foi uma lousa lotada. Talvez a gente tenha alguns alunos que ainda, óbvio, preferem aprender dessa forma, mas a gente tem muitas pesquisas mostrando que os melhores resultados de avaliações e de impacto na aprendizagem não é aquele aluno que recebe passivamente uma aula, né? A ideia de ensino híbrido, ela vem daí. Mesmo que a gente pensa assim, olha, a tecnologia vai fazer vai ter o seu papel muito pequeno nesse ensino híbrido, mas eu vou olhar muito para o papel do aluno no centro, já estaria ótimo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para isso, para que este híbrido, que é este aluno no centro, que é a gente poder olhar para informações que o aluno nos traz, e a partir dessas informações, organizar grupos, organizar experiências que atendam aos nossos alunos, aí sim a gente está levando um ensino híbrido para aquilo que a gente espera, né? E não para simplesmente dizer, vai substituir o professor, vai poder diminuir a quantidade de aulas do professor e colocar a tecnologia. Ninguém está falando nisso. Ninguém interpreta bem dados tão bem quanto uma outra pessoa. Ninguém estabelece relações humanas tão bem quanto pessoas na sala de aula, né? Então, acho que esse é um ponto muito sério. Que a gente tem várias falas aqui, né, das pessoas. Tem uma pergunta aqui que, Lilian, você disse que trabalhou com alfabetização, e é uma pergunta referente à alfabetização. Lilian, tenho refletido muito como desenvolver o ensino híbrido com minhas turmas da alfabetização, primeiro e segundo ano, para o ano que vem. É fim dos deveres das casas tradicionais, fim de deveres de casa tradicionais? Então, Júnior, a ideia na alfabetização, né, a gente tem outras experiências que a gente pode desenvolver com o uso do digital, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa uma contação de histórias, que essa contação de histórias também pode acontecer no digital. Quando você pensa em alguns recursos que esse aluno pode utilizar para desenvolver ainda mais a criatividade para produzir textos, né, para produzir, inicialmente produzir palavras, depois frases, depois textos. Então, a gente está analisando que quando a gente está falando em alfabetização, neste modelo de ensino híbrido, supondo que vai vir, né, como ele está dizendo, no próximo ano, né, a gente vai ter menos alunos presentes na sala de aula, a gente possibilitar essas experiências em que o professor fique mais próximo dos alunos, né, dentro do que ele pode ficar de próximo com as questões sanitárias, né, mas que ele possa organizar esses alunos, não todos eles enfileirados olhando para uma lousa, mas que ele desenvolva experiências ali, que ele consiga estar lá mais perto de um ou dois alunos, entender quais são as dificuldades deles e intervir. Então, na alfabetização, a gente percebe aí, pela minha experiência também,
pelo tempo que eu coordenei professores alfabetizadores, que esse trabalho com grupos bem menores, ele surte um efeito muito mais potente na alfabetização. E o ensino híbrido vai dar essa possibilidade para a gente, quando a gente pensa, nossa, mas às vezes eu tinha uma turma de alfabetização com 30, com 40 alunos, como é que eu ia dar conta de alfabetizar esses alunos, né? Se eu tiver menos alunos em sala de aula por vez, eu consigo entregar alguns deveres de casa. Eu não sei se os deveres tradicionais que você está dizendo têm a ver com coordenação motora ou com ações muito repetitivas, que infelizmente ainda aparecem, mas a gente levar esses deveres de casa para, olha, eu trabalhei aqui uma palavra nova, vamos tentar identificar em casa objetos que comecem com a mesma letra ou com o mesmo som do início dessa palavra. Então, a gente vai conseguir passar alguns deveres de casa que realmente eles não são aqueles tradicionais, né, da alfabetização, mas eles estão muito relacionados a uma construção. E no momento presencial, você conseguir focar com mais atenção nas dificuldades e nas facilidades dos alunos, né? Considerando o foco na diversificação e personalização, gostaria de uma palavra sobre devolutiva e avaliação. E Márcio, preocupado com a educação, como é o processo de avaliação no ensino híbrido? Muito importante. Na verdade, quando a gente fala de avaliação, né, no ensino híbrido, nas metodologias ativas como um todo, a gente está olhando para um processo dinâmico de avaliação, né, no sentido de que, a partir do momento que eu coleto dados, eu coleto informações, e eu posso coletar esses dados e essas informações continuamente, aula a aula, né, tanto no presencial quanto no remoto, o máximo possível de continuidade. Eu olho para esses dados e eu procuro repensar a minha prática, eu procuro reorganizar os alunos, eu procuro levar para os meus alunos algumas experiências que eles precisem passar, né? Então, falar de avaliação significa a gente pensar de que maneira que eu entendo que este processo precisa ser acompanhado pelos alunos de uma forma que reverta para eles como um feedback, como uma forma deles aprimorarem. Então, a avaliação, ela não é feita no formato de prova, né? A avaliação, ela usa diferentes recursos. A prova, né, a avaliação mais formal, que é o que a gente conhece, ela pode dar algum tipo de dado, né, mais quantitativo na maioria das vezes. Mas eu posso usar recursos como pensar em rubricas, pensar na construção de portfólios, pensar em outros recursos que vão dando condições do meu aluno avançar, e receber um feedback não só do professor, mas também dos pares, né? Então, dos outros colegas, né? Quando você coloca os alunos para trabalharem juntos, e você pede para que eles mesmos possam dar feedbacks para os outros, né? Em relação àquilo que eles estão realizando. Então, são diferentes os formatos, mas todos eles pensam num aluno mais ativo, pensam num aluno que está aí no centro do processo, né? Então, acho que esse é o grande desafio da gente, né? Olhar para esse aluno que está no centro e que realmente pode participar de uma forma mais ativa do seu próprio processo de avaliação, né? Trazendo aqui algumas reflexões, como o ensino híbrido poderia interagir com a educação, né, para pessoas com deficiência? Como que você vê esse papel? Seria importante? E como que ele poderia ser propiciado? Você até me fez uma pergunta antes de algumas redes, né, que vinham utilizando. Desculpa, eu caminhei e não falei desse ponto. A gente tem algumas experiências, tanto de inclusão mesmo, né, então de você pensar de que outras formas você pode estar mais próximo desses alunos, desses estudantes que às vezes precisariam de um tempo maior para se apropriar daquele conteúdo, precisariam de uma atenção mais diferenciada, mais individualizada. Então, quando a gente pensa no ensino híbrido, a gente dá, sim, essa possibilidade de incluir qualquer necessidade educacional especial. Obviamente, nesse momento do remoto, está sendo mais difícil, né? Então, a gente ouve falar, olha, está sendo mais difícil. Tá, por isso que a gente acredita que o híbrido vai ajudar no momento que você consegue trazer para a escola todos os alunos, mesmo que em porcentagens diferentes.